E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o apresentador Gabriel Araújo Pinto e hoje estarei apresentando a vocês o CART 02, produzido pela turma 2302. Iremos dialogar sobre o livro Quarto de Despejo. Fiquem com um ótimo podcast e em seguida com a apresentadora Ana Bueno. Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Ana Bueno, como o Gabriel já falou. Então vamos lá para a primeira pergunta que mandaram aqui pra gente. Abre aspas, um trecho do livro. O Brasil precisa ser dirigido por uma pessoa que já passou a fome. A fome também é professora. Fecha aspas. O que a autora quis dizer com isso e enfatizar sobre isso? O que vocês acham a respeito disso, os participantes? A fome, na verdade, o que a autora quis dizer sobre o país que ela precisa ser dirigido por uma pessoa que já passou fome é só porque quem já passou fome sabe o que é e realmente sentiu na pele. Porque muitas das vezes alguém quer colocar, a gente coloca qualquer pessoa e muitas das vezes quem está lá dentro não sabe o que é passa fome. E tem um trecho do livro que ela diz assim: a tontura da fome é pior que a do álcool. A tontura do álcool nos impele a cantar, mas a fome nos faz tremer. Percebi que é horrível só o ar dentro do estômago. Ela diz isso porque só quem sentiu na pele sabe, né? Quem já passou fome sabe o tanto que é ruim, o tanto que ensina, o tanto que a pessoa abre a mente. Porque quem passou dificuldade sabe que outras pessoas também passam dificuldades. Uma pessoa que nunca sempre teve uma vida boa, nunca teve que trabalhar, nunca teve que ter muitas responsabilidades, não sabe o que é isso. Tem muita gente por aí, crianças mesmo, de 8, 9, 10 anos, já vi muita reportagem, já vi muita história, já vi muita coisa de crianças por aí trabalhando para ajudar a botar alguma coisa na mesa no final da noite. Tem família por aí que só tem uma refeição por dia. Então, a fome, ela ensina, sim. A fome ensina a pensar nos outros. A fome ensina a ter humildade. E a fome ensina muita coisa. Forma a pessoa, entendeu? Só quem já passou sabe. Eu já não concordo muito com o posicionamento da autora, né? Eu não concordo muito com o posicionamento da Carolina. Ela, assim, ela é uma mulher mesmo, ela vivendo na favela, ela tinha, assim, a gente pode chamar ela de até intelectual comparada aos outros, né? Ela sempre debatia sobre muitas coisas, sobre política, educação, fome. A gente vê que ela escreve poemas e ela faz crítica até ao governo do Juscelino Kubitschek, né? Que é o período aí em que se passa a escrita do diário. Eu não concordo com ela porque a gente já teve um governante desse no poder e o Brasil nunca passou por uma série de corrupção tão grande como foi no governo desse homem, né? Que foi o Lula Inácio da Silva. Ele foi sim uma pessoa que passou fome, né? Ele foi uma pessoa que, assim, digamos que sofreu muito e ele foi eleito pelo povo justamente pelo povo ter essa ideia, né, de não, vamos colocar uma pessoa que já enfrentou, né, enfrenta, assim, dificuldades como nós, vamos colocar ele no poder, porque talvez ali ele já sabe como é o sofrimento, então ele vai ali nos ajudar. E ocorreu tudo ao contrário, né, deu tudo errado, colocaram uma pessoa assim, e ali o partido dessa pessoa ficou mais ou menos ali uns 16 anos, né, no poder, dizendo que ia acabar com a fome, ia acabar com isso, e simplesmente o país foi sucateado. O Brasil, antes que era um país pobre, entrou na extrema pobreza, e aí, hoje em dia, o país está literalmente sucateado, e a culpa é do atual governante, né? Teve 16 anos aí no poder, e a culpa agora é somente do Bolsonaro, né? Digamos assim. Então, eu não concordo muito com esse pensamento da autora, não. E mesmo o povo sabendo que a culpa é deles por eleger pessoas com... Aliás, eles já elegem com a consciência de que a pessoa já foi eleita uma vez, já teve no poder uma vez, não deu certo, e eles pensam, agora é diferente, vai lá e volta de novo. É diferente? Não, mas continua voltando do mesmo jeito, que sempre vem proposta diferente, que as pessoas se vendem por essa proposta, acaba que se tornam, entre aspas, cegas por essa proposta tão, ambiciosa, e mesmo assim não dá certo. As pessoas não abrem o olho para uma pessoa que já esteve no poder, não fez algo que agradasse a todo mundo, e as pessoas continuam votando. Uma coisa que eu acho interessante é que ela sempre debate política, né? A autora aqui, a Carolina, ela é uma mulher, digamos,
intelectual comparado aos outros, ela sempre debate sobre tudo. E todos sabem que o comunismo ele é uma vertente política que ele vai puxar para o lado da igualdade, né? Então vamos ser todos iguais. Só que o que acontece é que em um dos episódios aqui, ela foi retirar papéis, né, de uma sapataria, e o sapateiro soube que ela escrevia um diário, né? Soube que ela escrevia um livro. E aí ele vai e pergunta: esse livro é comunista? E ela vai e responde: não, é realista. E aí o cara lá da sapataria vai e responde assim: bom, não é aconselhável escrever a realidade, né? Então, desde já aqui é uma das primeiras páginas até que eles vão tratar sobre isso, e aqui já tem uma vertente política para eles acabarem com a miséria, né? Só que infelizmente essa vertente política ela não vai acabar com a miséria, porque todos os países que já adotaram esse sistema político, eles não saíram da pobreza, eles entraram na extrema pobreza. Então é um pensamento assim que eu não concordo muito com ela, não. Bom, pois é, eu gostei muito dos argumentos de vocês, então agora vamos para a segunda pergunta que enviaram para a gente. O livro Quarto de Despejo é uma leitura de certa forma pesada por causa dos temas tratados no diário. Ele é escrito por uma favelada chamada Carolina Maria de Jesus na década de 50 na favela do Canindé, que foi uma das primeiras favelas da cidade de São Paulo. Bom, era aquele tipo de favela antiga mesmo, com barracos de madeiras e tudo mais. As condições de sobrevivência eram péssimas. Para vocês terem uma ideia, ela precisava acordar cedo todos os dias para ir buscar o quê? Água, gente. Então ela passava por muitas dificuldades. Sem contar que ela não tinha banheiro, então para fazer as necessidades era algo extremamente difícil e sem, né, a questão da privacidade. Bom, como foi para ela, mãe solteira em uma situação tão precária, viver e educar os filhos, passar pelo racismo, enfim, vivendo em um lugar tão difícil? Qual é a opinião de vocês em relação a isso, participantes? Bom, ela foi, no mínimo, guerreira, né? Por suportar tudo isso, suportar tanta coisa, ainda mais na situação que ela vivia, de, como falou anteriormente, muitas vezes ter um prato de comida na mesa. Então isso, assim, é uma prova de uma pessoa muito guerreira, por lutar por uma família, apesar de ser sozinha, lutar pelos filhos e por uma boa convivência, apesar de que a situação não era das melhores. Então, tipo assim, para uma pessoa se esforçar tanto por os filhos, a pessoa tem que ter um amor gigante por ela mesma e pelos filhos. A gente sabe que a realidade da autora, a realidade de muitos no Brasil hoje em dia, que, como foi falado anteriormente pelo Gabriel, muitas vezes as pessoas só têm um prato de comida na mesa. Então isso, de certa forma, é luxo, porque no Brasil tem quase 30 milhões de pessoas numa situação dessa, onde recebem R$200 por pessoa. Então isso é muito pouco para uma pessoa que, por exemplo, todo mês ganha milhões no Brasil. Então a gente sabe que isso é muita realidade hoje em dia, de pessoas que usam a escola como refúgio porque em casa não tem o que comer, vão para a escola não só com o objetivo de querer participar das aulas e aprender e ter uma educação uma educação boa, mas eles vão para lá por causa do lanche, porque lá é o único lugar onde eles têm para comer. Porque em casa não tem esse luxo, entendeu? Bora, gente. E, assim, a educação dos filhos dela foi uma coisa, assim, que particularmente, eu admiro ela pela força de vontade que ela teve no meio daquela condição de vida dela precária, pelo lugar onde ela vivia, que era literalmente a favela, como a menina falou. E, assim, educar os filhos no local que ela estava era uma coisa bem difícil, porque apesar da condição de vida precária que ela estava, pelo fato de ter uma má influência envolvida ao redor dela, porque como era uma favela só tem coisa errada. Então, educar os filhos, colocar uma educação moral nos filhos, ela rodeada de má influência, bebida, alcoolismo, droga, essas coisas, é muito difícil educar os filhos de uma forma correta, sendo rodeada de tanta coisa que influencia os maus caminhos. Então, é uma coisa que foi muito difícil educar os filhos dela moralmente, ética e respeito, essas coisas, digo assim. Exatamente isso, né? Ela viveu ali numa situação muito difícil, precária ali, sem dar, assim, digamos, um ambiente com códigos e valores morais, né? E você pode ver o esforço da Carolina na criação dos filhos, né? Mesmo ela vivendo ali
rodeada de pessoas que poderiam influenciar os seus filhos e levar eles digamos assim, para um caminho mau, né? Ali para ter aquela mesma repetição de destinos, ela conseguiu quebrar esse ciclo através da educação, né? Mesmo ela sendo uma mulher favelada e até mesmo semi-analfabeta, né? Que a gente consegue ver no diário dela erros de ortografia, mesmo com todas essas dificuldades, os filhos dela foram alfabetizados, né? Então, isso foi uma grande conquista, digamos assim, né? Pelo meio em que ela vivia, ela não desistiu da educação de seus filhos. Agradeço a participação de todos os convidados e, para concluirmos, iremos escutar uma das participantes do podcast, Ana Beatriz Miranda. Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Ana e eu sou filha de mãe solteira. Entendo a maioria das dificuldades que a personagem teve para criar os seus filhos, seus 3 filhos. Mas graças a Deus minha mãe não teve todas as dificuldades que ela teve, mas ainda assim eu entendo e compreendo todas as dificuldades que ela teve, tanto no trabalho dela como na vida pessoal, quando seus filhos eram julgados, seus filhos eram maltratados, ela era julgada e maltratada, xingada muitas vezes. E como negra, eu entendo o preconceito que ela sofria, essa discriminação enraizada que estava na sociedade da época, e até hoje é muito forte ainda, e que muitas vezes dificulta as nossas vidas, como coisas simples, e como ir numa loja e ser vigiada por um segurança simplesmente por ter mais pigmentação na minha pele. É uma coisa que não tem sentido, mas que até hoje ainda predomina. É sofrer preconceito dentro da área de trabalho, é receber menos oportunidades, é na área do estudo, a gente ter bolsas de cota, cara. Você não vê bolsa de cota para branco, mas você vê bolsa de cota para negro, indígena. É uma coisa, por mais que ajude a muitos, é uma coisa que tem que ser pensada, não que tem que ser acabada, mas o porquê da necessidade da bolsa de cota é muito triste. 29,2% dos presos em 2019 dos jovens eram negros, apenas 11,2% eram brancos. Olha esse número. Às vezes pode falar, mas foi preso porque fez coisa errada, porque é um vagabundo. Mas qual é a oportunidade que você deu para esse jovem seguir o caminho certo, para ele estudar, para ele se informar, para ele querer uma vida diferente? Ele nasceu num ambiente com dificuldades, ele não conhece outra vida daquilo. Mas por mais que tenhamos todas essas dificuldades, a gente não pode esquecer que a nossa pele negra é muito importante. Olha a história do nosso país: Zumbi de Palmares, Glória Maria, Marina Silva, Machado de Assis. Nossa história é muito rica e a gente ainda tem muito a acrescentar.